Clary, eu gostaria que você definisse a cultura racional para aqueles que têm todo o conhecimento. Eu sei que você é um estudioso da parte elétrica e magnética, da questão terrenas. Mas eu gostaria que você fizesse uma definição, o que a cultura racional representa para aquelas pessoas que estão buscando entendimento dentro de uma questão da transcendência da humanidade. Veja bem, como estudante recente da cultura racional, nós vemos assim uma necessidade, sobretudo da comunidade acadêmica, de buscar o conhecimento racional para que a humanidade possa começar a entender a fase que nós estamos vivendo na natureza hoje. Em 1935 nós deixamos a fase do pensamento para iniciar a fase racional. Então, essa falta de entendimento da fase que nós estamos vivendo leva o ser humano a estar em dissonância com a fase. Se nós estamos na fase racional e estamos, vamos dizer assim, questionando a fase do pensamento na nossa existência, onde, na fase do pensamento, nós temos assim como prioridade as necessidades materiais, as necessidades do eletromagnético, as necessidades da sobrevivência material. Então, nós poderemos, através da cultura racional, começar a fazer uma higienização da nossa energia eletromagnética, substituindo pela energia racional. Então, a imunização racional, que só vem através da leitura e do estudo da cultura racional, é como se nós tivéssemos um balde de água suja, que nós abrimos uma torneira de água limpa e ele vai entornando aquele caudal sujo, que é tradicional dentro do balde, e vindo o caudal novo, que seria a cultura racional. Então, há a necessidade, se há um conhecimento de uma nova fase, de estudar. Não se pode fazer desenvolvimento do raciocínio sem o estudo da cultura racional. Clary, eu acredito que você buscou toda essa informação dentro do livro e você entendeu realmente qual é a lógica da sua existência. Saber realmente quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Como é que se definiu isso na cultura racional? Como é que você pode voltar ao seu estado natural? Veja bem, primeiro você tem que entender que existe um equilíbrio natural da natureza. Se existe um equilíbrio natural da natureza, não há outro caminho para a gente encontrar ou sedimentar esse equilíbrio, senão através do estudo da cultura racional, certo? E esse entendimento racional, ele só vem através da leitura e da releitura. Muitas vezes nós lemos a primeira vez e não conseguimos entender. Então nós temos que ler uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, porque tudo é feito em ciclos. A nossa vida é feita de ciclos. O que seria de nós se o nosso intestino não fizesse os movimentos peristálticos exatamente igual desde que nós estamos aí existindo? Então, essa trajetória magnética que nós temos, essa trajetória material que nós temos, ela é feita de ciclos também, né? É a nossa respiração, é o ciclo da nossa respiração, é o ciclo da multiplicação celular que acontece, a mãe natureza repete esse ciclo desde que nós fomos concebidos, certo? Então, nós que éramos apenas um pingo d'água, que é, vamos dizer assim, o espermatozoide, e encontrando com outro conteúdo aquoso, que é o óvulo, formando, então, o novo ser. E esse pingo d'água tem toda uma informação natural da natureza, que vai permitir o desenvolvimento de um ser que tem toda uma função de manter essa vida terrena, essa vida material aqui na Terra. E essa vida tem uma função. E nós só cumpriremos a nossa função se nós tivermos a informação verdadeira que está no universo em desencanto. Se nós não buscarmos essa informação, como é algo novo que está para nós dentro dessa fase, depois de 1935, nós temos que buscar o porquê da informação. Aliás, não é de hoje
que a humanidade tem recebido essa alerta. Lá há 2000 anos, o Mestre Jesus disse assim: conheça a verdade, ela vos fará livre. Outra hora ele pergunta: buscai e achareis. Certo? A humanidade não entendeu essas mensagens. Nós vemos 500 anos atrás Sócrates dizendo: conheça-te a ti mesmo. E nós estamos aí 2.500 anos depois sem nos conhecermos. Nós não conhecemos, nós não sabemos de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, como que nós vamos. E a cultura racional, ela traz essas informações. E como nós estamos com um ranço de entendimento do pensamento, há necessidade de a gente receber uma vez, 2 vezes, 10 vezes a mesma informação para a gente começar a desmistificar o pensamento e consolidar o raciocínio. A verdade é essa, que quando nós pensamos, nós não raciocinamos. E quando nós começamos a raciocinar, nós deixamos de pensar. E aí nós encontramos a nossa tábua de salvação. Certo? Então, tudo aquilo que os mestres trouxeram para o nosso entendimento filosófico na face da Terra, não tem valor nenhum se aquilo não servir como sedimentação para a nossa salvação verdadeira, que é o retorno ao nosso verdadeiro mundo, que é o mundo racional. Então, esse entendimento para o retorno, ele só é conseguido através do entendimento do natural da natureza, do equilíbrio natural da natureza. Então, tudo que nós fazemos de uma forma desequilibrada, nós vamos pagar muito caro. E quando nós deixamos de olhar para o nosso umbigo e começamos a olhar para a nossa humanidade com um olho, vamos dizer assim, de boi, né? Olhando o global, você vai ver. Aí você começa a entender cultura racional. Você vai entender guerra de matar, frio de matar, enchente de matar, certo? Vendaval de matar. Por quê? Porque em todo lugar, na humanidade, está acontecendo isso aí a todo instante. Quando nós ligamos a televisão, que dá, por exemplo, uma retrospectiva de 2015, né? Você vê que um lado é guerra, outro lado é incêndio, outro lado é enchente, outro lado é seco, outro lado é ciclone. E isso é no mundo inteiro. O Brasil, que não apresentava esses fenômenos naturais, estão apresentando para o homem se acordar, certo? Só que aí nós chegamos e vemos assim, passou um tornado lá em Marechal Cândido Rondon. Aí você entra em contato com uma pessoa de Marechal Cândido Rondon e ele diz assim: não, foi num cantinho da cidade. Mas ele podia estar nesse cantinho. E alguém estava nesse cantinho. E é esse alguém que estava nesse cantinho que precisava desse chacoalhão para acordar. Certo? Aí na hora que a pessoa enfrenta o tornado, ele diz: ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. O meu Deus do céu? Quem que é o meu Deus do céu? Certo? Em cada lugar do mundo tem o meu Deus do céu. Os árabes têm o meu Deus do céu, o islâmico tem o meu Deus do céu dele, o brasileiro tem, cada religião tem o seu Deus do céu, certo? Se isso resolvesse, se esse clamor resolvesse, quantas vezes foi clamado, meu Deus do céu? Nós não teríamos o equilíbrio já aqui, certo? Então, nós temos que ver que o racional superior, através das forças naturais da natureza, e que nós temos que ter esse entendimento, e esse entendimento é coisa simples, é sem ostentação, é você estar sintonizado, às vezes com o mais bobo recado da natureza, é que vai te dar um entendimento do porquê que você tem, o que você está fazendo aqui, né? Depois de 70 anos de vida, você começa a imaginar assim: poxa vida, eu tenho uma função na natureza. Qual é a minha função? Não é falar para os letrados, é falar para mim mesmo. É dizer, ó, a tua função é essa. Mas enquanto você não entender, você tem que estudar para você saber qual que é a tua função. E é só estudando, certo? Por isso que o livro, do começo ao fim, nos 1000 volumes do livro, você vai encontrar o chamamento para ler e reler. Porque através desse entendimento ciclópico da cultura racional, é que você vai sedimentando esse conhecimento racional. E é como você subir uma montanha. Você sobe, você está numa dificuldade tremenda, mas cada passo que você dá acima da montanha, você tem uma visão diferenciada, mais ampla, mais longa, mais universal, certo? E na medida que você vai subindo no conhecimento racional, muda o seu entendimento, porque muda a sua visão racional. Você vai enxergar coisas que você não enxergava.
E aí, a segunda vez que você subir nessa montanha, você vai dizer assim, poxa, mas eu já subi aqui, eu já estive nesse patamar, eu já olhei para essa paisagem e era diferente. E por que que era diferente? Porque mudou o teu entendimento racional. Você ampliou a tua visão racional. E aí, isso você só faz porque você não vai subir uma montanha duas vezes, no caso, na leitura do livro, sem ter experienciado a leitura. E se você estiver querendo subir essa montanha da cultura racional sem ler, esqueça. Você vai ser um alpinista falido já no começo. Você tem que ter a leitura, você tem que estar sempre com o livro na mão. Às vezes você vê aí no final do ano tantas pessoas que morreram, esses centenas de acidentes que aconteceram, e o livro fala, a melhor diversão é o livro na mão. Se você está quietinho no teu canto lendo, você não está exposto aos convites do eletromagnético, certo? E você está atendendo a sua demanda de salvação verdadeira, certo? Porque você deixa de gastar recursos, você deixa de fazer coisas que te dão o prazer material, mas você vai ter o deleite espiritual do entendimento. Nesses dias de festas, coisa mais boa você ter a oportunidade de estar lendo, estar buscando, estar se encontrando. Esse eu acho que é a maior função. E a humanidade está precisando disso. Clary, acredito que a cultura racional veio para resgatar esse ser humano dentro das questões da falência moral, da falência física e da falência financeira. E qual seria o tempo para o indivíduo, a criança, o jovem, o adulto, ter entendimento de cultura racional? Qual é o mecanismo apropriado para as crianças, para os adultos, para os jovens, entender cultura racional? Veja bem, eu acho que para ter um entendimento de cultura racional não tem idade, tem maturidade, certo? Nós estamos vendo nas novas gerações que eles vêm com um chip diferente, certo? Um chip de entendimento diferente. Então, pelas próprias perguntas que as crianças fazem para os pais hoje, de onde eu vim, certo? Então, mostra que essa humanidade nossa, recente, principalmente as crianças que hoje estão, tem muitos racionais que já estão entre essas novas crianças, que têm mais maturidade racional do que nós, que estamos aí há 70 anos sendo lapidado aqui na Terra, certo? O conhecimento racional, ele brota naturalmente. A pessoa não tem idade. Ele pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos e não está maduro para receber cultura racional, certo? Eu digo por experiência própria. Eu recebi a cultura racional com 67 anos. Quer dizer, se eu tivesse recebido ela com 40 anos, talvez eu não tivesse preparado para começar o entendimento racional. Você está entendendo? E eu vejo que eu ainda tenho, às vezes, dificuldade de entender, e por isso eu busco a leitura para entender. É claro que vai ter pessoas que você vai dizer assim, um jovem de 15 anos, você fala de cultura racional para ele fala, mas aonde que eu acho isso? Que livro é esse? Aí, de imediato, ele quer ler, certo? E você fala de outros, porque depende da maturidade. Se a pessoa está dentro da proposta ilusória do artifício, se ele está voltado àquele negócio dele, é carrão, é festa, é mulher, é bebida, ele vai ter mais dificuldade de buscar o entendimento de um equilíbrio. Se ele está propenso pela vontade sua, e a vontade é livre, certo? De pegar um programa de um passeio, de uma festa, de um tal, não adianta você falar de cultura racional para ele. E às vezes uma criança que está ali, buscando uma leitura, ele pega ocasionalmente o livro, ele começa a ver que aquilo ali tem fundamento. Ou uma pessoa, um grande empresário, pega ali um grande artista, nós já vimos aí artistas chegar no YouTube aí, esses dias eu fui surpreendido até pelo Supla, né? O Supla chegou e eu vi um vídeo dele dizendo assim, olha, eu estou aqui com o livro do Universo em Desencanto e esse conhecimento tem mudado a minha vida. Quer dizer, de um cara que eu não esperava, um Supla da vida, certo? Então,
é questão de maturidade, é de necessidade de equilíbrio. E às vezes, esses dias alguém me fez uma pergunta assim: se Fernandinho Beiramar pegar a cultura racional, começar a ler e entender a cultura racional, ele tem chance de salvação? Claro que tem! Pois ele se mergulhou no conhecimento verdadeiro. Se aquilo ali fala alto para o habitante que está tendo essa experiência de vida como Fernandinho Beiramar, ele tem chance de sair do lodaçal que ele está, certo? E muitas vezes, quem sou eu para julgar Fernandinho Beiramar? Ou quem sou eu para julgar quem quer que seja, certo? Porque o nosso eu é uma coisa e o nosso tu é uma coisa. Nós temos duas personalidades, uma interior e outra exterior. Exteriormente pode ser que a gente a comunidade acha que a gente não está preparado para entender a cultura racional. Mas interiormente você pode ter já sido tão burilado, certo? Das tuas desencontros interiores do seu eu interior, que você está preparado para aprender a nadar. Entendeu? Que enquanto você não cai na água e está se afogando, enquanto você não está lá se afogando, você não tem necessidade de aprender a nadar. Agora, quando você entra numa experiência difícil, numa perda difícil, ou numa situação, por exemplo, o Brasil, hoje não é difícil achar uma pessoa em situação difícil, ele está mais, vamos dizer assim, maduro para entender, porque ele está vendo que, vamos dizer assim, esse caos, que às vezes se fala que o universo está em caos, às vezes o caos está acontecendo para ele. Então, aquele momento para ele é melhor. Agora, a idade não interessa. Se ele tem 10, se ele tem 20, se ele tem 30, se ele tem 100 anos, certo? É a maturidade dele, é a lapidação dele é que vai dizer se ele está amadurecido ou não. Tem pessoa que de longe ele pega a cultura racional e toca o barco, sem problema nenhum. Ele entende. Ele fala, puxa vida, essa vida de bicho aqui realmente fala alto para nós. Agora, enquanto nós estamos achando que nós somos a vaidade em pessoa, né? Enquanto eu estou achando que eu tenho que vestir uma roupa de marca para eu ser respeitado na sociedade, ou ter um carro de último tipo para ser respeitado na sociedade, e esqueço que eu sou uma essência, que eu posso ter valores, que para a minha evolução é muito mais importante, quando você começar a dar valor a si mesmo, aí você está amadurecido. Então, não tem idade para começar a estudar a cultura racional. E digo mais para você, esses dias eu estava lendo, se não me engano, no 22º livro do Histórico. Eu sou muito ligado à proposta indianista no Brasil, né? E eu tenho muito contato com as culturas indígenas. E eu fiquei preocupado, poxa, mas o índio é analfabeto, ele não estuda, ele não tem leitura. Como é que ele vai ser salvo pela cultura racional? Certo? Aí o livro, assim, a pergunta estava latente na minha mente, e eu estava lendo o livro e de repente apareceu lá. O indígena. A mãe natureza se encarrega de fazer a imunização racional dele, porque ele é natural da natureza. Ele está vivendo de acordo com os ditames da natureza. Então, isso que a gente faz um sacrifício danado através da leitura, a natureza faz naturalmente com o índio. Mesmo aquele que não tem contato com a cultura humana, com a cultura da civilização. Ela faz a evolução natural da natureza para ele faz a imunização racional dele natural, porque ele entende. Ele está tecendo lá uma rede para pescar, você pergunta, quando é que você vai terminar isso aí? Quando terminar. Ele está na simplicidade da natureza. Isso é que faz com que a gente tenha essa ascensão racional. Então, entendendo melhor, o ser humano, ele realmente buscou esse crescimento, né, todo artificial, e está emaranhado nesse artifício. E somente com a cultura racional, para entender realmente esse propósito da sua existência. Então, eu pergunto para você, Clarei, qual o conselho que você dá para a pessoa buscar o livro e entender a cultura racional? Como é que ele pode buscar esse livro? Veja bem, primeiro, se alguém fala de cultura racional para você, ou se eu falo de cultura racional para alguém,
eu tenho que ter o caminho de como eu busquei, certo? Então você tem algumas livrarias em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Goiânia, certo? Que a pessoa pode buscar esse livro, com a pessoa que deu a informação para ele, ela vai saber, mas quem divulgou para você? Como divulgou? Certo? Aí a gente repassa as informações de acordo com a necessidade, com a busca da pessoa. Se qualquer pessoa vier a mim buscar, eu vou indicar o caminho ou de Goiânia ou do próprio Retiro Racional no Rio de Janeiro ou da livraria em Curitiba para ele buscar, adquirir os livros para ele ler, certo? Eu tenho uma biblioteca aqui agora, nós estamos recebendo mais 100 livros, vai estar à disposição de quem quiser ler. Desde que leia e devolva para a gente poder emprestar para outros, certo? Nós temos alguns livros aqui em Assis Chateaubriand, a pessoa que tiver, entra em contato com a gente e está aí à disposição para a pessoa ler, principalmente o livro número 1, 2, 3 até o 5. Nós temos alguns volumes repetidos, né? Para que a pessoa que queira ler, que esteja na nossa região aqui, possa ter acesso à cultura racional. E depois, se ela tiver interesse, vai recebendo os livros, de acordo com ela devolve um, vai lendo o outro. E aí ela vê, é interessante, então ela vai receber o indicativo de onde ela adquirir os livros dela, para ela ir lendo, para ela ter a coleção. É importante ela ter o livro dela em casa, para ela buscar na hora da necessidade dela. Clary, acreditamos então que o ser humano está numa via de contramão, não só uma via, várias vias de contramão. E essa lógica da sua existência, para ele entender realmente essa lógica, ele tem que entender a Deus. E como é que a cultura racional vê essa aproximação com Deus? Olha, veja bem, é aquilo que a gente tem que buscar o entendimento. Qual é o teu entendimento do racional superior, da divindade superior, da suprema entendimento universal, certo? Às vezes você choca algumas religiões quando você chega e diz assim, Deus é um ET. Aí o cara fala, mas como que Deus é um ET? Poxa vida, a nossa cosmologia nos mostra o seguinte, nós temos no universo 200 bilhões de galáxias. Nós temos, dentro desses 200 bilhões de galáxias, a Via Láctea, que é uma galáxia dentro dessas 200 bilhões de galáxias. Dentro da Via Láctea, nós temos 100 bilhões de planetas. Dentro desses 100 bilhões de planetas, nós temos o planeta Terra. Dentro do planeta Terra, nós temos 7 bilhões de pessoas. E aí você tem você. Que tamanho você é? Qual é o tamanho do teu entendimento? Aí você fala assim, quem criou tudo isso? Alguém criou. Se nós formos pelo entendimento cartesiano do Deus que as religiões apresentam para a gente vai dizer assim, poxa vida, se eu sou bom, Deus deve ser bom. Mas como eu olho que o ser humano é um ser falho, carrasco consigo mesmo, mentiroso consigo mesmo, fedorento consigo mesmo, se você comparar você com os animais, eu sou criador de cachorro, eu não dou banho todo dia nos meus cachorros, e eles fedem menos que eu se eu deixar de tomar banho, entendeu? Então, o ser humano, primeiro, ele não é o ser mais superior que está na Terra. Se você comparar o ser humano com uma árvore, eu moro do lado de um cedro centenário. Quem que é mais efetivo? Eu ou ele? Certo? Eu vejo ali uma mina d'água que jorra há milhões de anos ali. Quem que é mais efetivo? Eu ou a mina d'água? Quem que é o superior? É eu ou a árvore? É a árvore ou é a água? Lógico que é a água, depois a árvore e depois eu. Certo? Porque eu dependo da água, eu dependo da árvore, eu dependo da natureza, dos agentes da natureza. Eles não dependem de mim. Então a gente tem que começar a olhar o foco para dentro da gente. E isso a cultura racional começa a abrir a tua visão para você ver esse foco, para você ver a sua pequenez e você entender a grandiosidade vamos dizer assim, da Mãe Natureza. Porque a Mãe Natureza é que nos provê. Ela que nos cria, ela que nos mantém e ela que vai ceifar a nossa vida. Ela que vai levar. Muita gente tem medo da morte. Mas o que é a morte? É apenas uma transformação. Para cada célula do nosso organismo, nós temos 5 micro-organismos convivas dentro do nosso universo corporal. Certo? Quando
as religiões dizem assim, a alma. Tá bom, vamos entender a alma. Lá o hebraico entende a alma como ânima, né? Enquanto nós estamos animando esse corpo, nós somos um corpo animado. Quando essa alma se desliga do corpo, passa a ser um corpo inanimado. Isso é o conhecimento tradicional do pensamento, certo? Passa a ser um corpo inanimado. Passa a ser inanimado por nós, que estamos dono dessa maquininha, fruto lá do pingo d'água, fruto lá do espermatozoide, certo? Nós somos herdeiros do espermatozoide. Você vê, nós somos herdeiros do nada. E aí, nós dissemos assim, poxa vida, se eu sou herdeiro do nada, e eu acabo sendo uma máquina de reprodução, certo? Então eu vou produzir outras máquinas. Então, na trajetória do homem, na evolução dele, desde as, vamos dizer assim, passadas gerações, das muitas, milhares de passadas gerações, nós vamos passando por uma evolução. Então, o resultado, o homem, que é esse resultado que nós temos hoje, como nós conhecemos, ele é fruto de uma evolução do próprio habitante aqui na Terra. Ele vem evoluindo. Então, por exemplo, a criação dessa humanidade que nós conhecemos não é de Deus. Ela é do próprio homem. E o homem é um agente natural. Apenas um agente natural. Assim como o gato, o cão, o leão, o macaco, são agentes naturais de reprodução, agentes naturais da natureza, que estão reproduzindo. Porque se nós formos entender, dizer assim, Deus criou o homem. Deus criou o homem, aí você fica pensando assim, mas se o homem é tão mau, faz tanta maldade, se nós somos imagem e semelhança dele, então que Deus é esse? Se nós somos ruins, se nós não somos flor que se cheire, e o homem não é flor que se cheire, se fosse estava em equilíbrio, se fosse não tinha tanta guerra, não tinha tanta briga, não tinha tanto desequilíbrio, né? Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós vamos ter que admitir um Deus ruim, um Deus desequilibrado, um Deus maldoso, um Deus que quer mal ao seu filho. Eu tenho 5 filhos, eu não quero mal aos meus filhos. Então, eu acredito que o meu Criador não pode ser mal. Então, ele não pode ser um terreno. E até porque a Terra é um grãozinho de areia no meio desse universo todo, Deus tem que ser esse terreno, porque ele não é criador de tudo e de todos. Então, o racional superior não é da Terra, com certeza. Se ele não é da Terra, o que ele é? Ele é um extraterrestre. Aí fica fácil a gente entender. Aliás, no YouTube você vai encontrar, por exemplo, um vídeo que mostra que a própria Igreja Católica está se preparando para anunciar, porque a Igreja Católica tem os maiores telescópicos astronômicos, de astrologia, de astronomia, vasculhando os mundos, certo? E os astrônomos do Vaticano estão se preparando para mostrar ao mundo que Deus não pode ser um ser terreno. Porque se ele fosse um ser terreno, ele ia criar uma coisinha terrena, né? E a humanidade é uma criação natural da natureza, certo? O universo é uma criação natural da natureza. Então nós não temos ainda um entendimento tão grande para entender esse racional superior. Nós achamos que é um Deus que passaram uma imagem para nós, mas o nosso entendimento está truncado, completamente truncado desse Deus. Poxa vida, se eu tenho filho e eu não quero mal para o meu filho, eu acho que Deus, como pai, ele não pode querer mal para o seu filho. E querer que Deus ponha tanta coisa errada para a vivência do homem, para a lapidação do homem, e aí você entra de novo no ciclo. Porque que é a lapidação? É o buril girando, comendo parte da pedra preciosa, numa velocidade tal que ele causa o impacto e causa o embelezamento daquela pedra pelo corte, pela ceifa de um pedaço daquela pedra. Certo? Então, essa lapidação que o ser humano, que o habitante aqui na Terra está tendo através da vontade e do pensamento, é uma coisa que não é de Deus, não. É da evolução natural da natureza. Então, nós não podemos debitar ao racional superior, ou ao Criador, digamos assim, certo? Então, nós temos que fazer o quê? Estudar para ampliar a nossa visão dessa cosmologia racional.
certo? Para nós entendermos a planície racional de uma forma diferente, entendermos a nossa salvação de uma forma diferente. Temos que partir para isso, porque senão nós vamos ficar cada vez mais apavorados, porque nós estamos num brete, num beco sem saída. Se você olhar a situação do mundo hoje, se nós tivéssemos condições de agora ligar uma televisão e fazer uma retrospectiva dos últimos 10 anos a nível de humanidade, não vamos aqui colocar, mas quantas guerras, quantos desentendimentos, quantos cataclismas, quantos fenômenos naturais devastadores que aconteceram, né? Tsunamis, terremotos, maremotos, explosão de vulcões. Olha, é um absurdo. Então, quem é que está no controle de tudo isso? Por que a natureza está fazendo isso? A natureza é como se fosse uma grande cobra, uma anaconda que come os seus próprios filhos, certo? E quando nós estamos, vamos dizer assim, na boca do leão, aí é que nós começamos, meu Deus do céu, quer dizer, só a hora que começa um vulcão, a erupção de um vulcão, ou na hora que começa um tornado a se formar e vir para o nosso lado, é que nós vamos gritar, meu Deus do céu? Nós temos que gritar, meu Deus do céu, quando nós estamos tomando as nossas decisões, porque a nossa vontade é suprema. Nós somos fruto das nossas vontades, e a vontade é livre. E, vamos dizer assim, a cultura racional nos mostra claramente que, como nós temos essa vontade livre, nós somos donos do nosso destino. Não é Deus que é dono desse destino, somos nós que somos donos, e somos nós os irresponsáveis. Então, as nossas dificuldades de hoje, que nós estamos sentindo, têm que ser debitadas para quem? Para as nossas ancestralidades, para as nossas gerações que vieram errando e tentando acertar, experienciando e tal. Se nós tivemos aí várias tomadas de decisão da vontade da humanidade, das populações da humanidade que foram se revezando na trajetória, vamos dizer, da evolução, nós vamos começar a entender que o homem é que estraga tudo. O homem é a maior ave de rapina que nós temos na face da Terra. E ele desequilibra tudo. Ou ele ou descendentes dele vai pagar o preço. Não tem como. Então nós não podemos debitar a Deus. Se nós formos pensar, o mundo racional, a planície racional, lá é tudo puro, limpo e perfeito. Nós viemos de lá pela nossa vontade, sim. Nós viemos de lá, viemos fazer esse passeio aqui e estamos penando porque nós saímos para um passeio. Um passeio que está durando quantas gerações? Quantas eternidades? Nós estamos na 21ª eternidade. E nós estamos no final de um ciclo. E esse ciclo tem que ser entendido. Aqueles que não entenderam o ciclo, vai baixar de classe. Certo? Não vai ter condições de ascender para o mundo racional. Vai ter que viver como irracional, mais algumas gerações, para ele poder começar a entender o que é o conhecimento racional. Está bem explicado. Então, para finalizar, eu queria saber como é que a cultura racional consegue explicar a nossa existência agora como animal racional, e como foi o princípio disso tudo. Como Deus tinha essa lógica da nossa existência. E por que nós estamos aqui? Como é que foi isso? Veja bem, essa lógica da nossa existência é alguma coisa que, às vezes, nós que somos iniciantes no estudo da cultura racional, nós não temos condições de entender. Por quê? Porque nós fazemos tudo com, vamos dizer assim, o referencial do conhecimento do pensamento, certo? A nossa informação é do pensamento e a nossa realidade já é do raciocínio. Nós temos que entender a imunização racional para que a gente pare de fazer a nossa enquete através do pensamento, porque o nosso pensamento é eivado do interesse. E do interesse, que interesse? O interesse do artifício. O que é o interesse do artifício? Eu vou dar um exemplo. Nós agora, o assunto do momento é o mosquito da dengue, certo? Antes era só a dengue. Era a dengue natural e a dengue hemorrágica. Agora depois veio a chikungunya. Depois da chikungunya veio o zika vírus. Por que está acontecendo isso? Eu, como engenheiro agrônomo,
e químico, com 40 anos de experiência, eu sei que, por exemplo, na área da entomologia, na área da ciência agronômica, quando a gente passa a aplicar um inseticida para combater um inseto, um fungo ou uma bactéria, é natural criar-se a resistência. Nós estamos vendo profissionais que não são da área da entomologia, que não entendem nada da entomologia, porque o profissional de medicina não entende entomologia, não estudou entomologia e está mandando aplicar veneno para matar mosquito da dengue, para evitar a doença. Com isso ele está conseguindo o quê? Está conseguindo resistência do mosquito, certo? E o Dr. Drauzio Varella, muito propriamente, falou da resistência dos antibióticos, das bactérias aos antibióticos. Nós temos aí hoje no palco das nossas populações bactérias resistentes. E daqui, no ano 2035, nós não teremos vírus resistentes, bactérias resistentes, que não terá antibióticos para combater. E se nós transferirmos essa informação do Dr. Drauzio Varella para a área entomológica, muito rápido nós vamos chegar a uma população de Aedes aegypti, transmissor do mosquito da dengue, resistentes a esse inseticida que está sendo passado indiscriminadamente, criando resistência desses bichos. Então, tudo é um bicho. E o bicho que é compatível, ele acaba se tornando, criando uma resistência natural. Isso é natural da natureza. Assim também é o homem. Nós estamos criando resistência a nosso próprio aperfeiçoamento. Através do quê? Através da química do interesse, da química do artifício. Então, o nosso interesse sendo artificial, nós vamos criando resistência à nossa própria evolução espiritual. Nós não vamos evoluir se nós estamos com interesse em algum artifício. Se você tem um artifício de ordem material, vamos dizer assim, norteando a tua vida, logicamente você vai ter dificuldade para ascender ao mundo verdadeiro, que nós não somos desse mundo, nós somos do mundo racional. E nós temos que voltar às nossas origens. Todo homem, todo indivíduo tem, assim, na sua intuição, a intuição do belo, a intuição do perfeito, a intuição do limpo. Ele tem essa intuição da honestidade, da benesses, ele tem essa intuição. Mas ele tem uma dificuldade enorme de executar. Quando se fala, você tem que amar ao teu semelhante, certo? Amar aos seus inimigos, como a si mesmo, o homem não aprendeu nem a amar a si mesmo. Porque ele tem uma vida, ele prioriza a vida material, ele acha que tudo é material, ele tem que ter o sucesso material primeiro, para depois ele ter um sucesso existencial. Quando, na verdade, o sucesso material não vai levar ele a uma ascensão ao sucesso, vamos dizer assim, da sua evolução, que é voltar para o seu mundo de origem, que é puro, limpo e perfeito. Certo? Isso é muito bonito, mas isso, para entender, não é fácil, porque nós somos dominados pelo artifício que a nossa vontade impõe. Então, se você tem uma coisa artificial, te norteando o teu pensamento, certo? É difícil você entender a sua necessidade racional de evolução, certo? De coisas simples, para você se entender. Às vezes você fala, eu vou ter que ler um livro, vou ter que ler 2 livros, vou ter que ler 1000 livros. Mas você não vai ter que ler, você vai ter que ler e reler, porque na primeira vez você não entende nada. Porque você está norteado pelo teu interesse, que é artificial. O nosso interesse não é ainda um interesse racional. Nosso interesse é artificial. E por isso nós temos essa dificuldade. Nós somos cerceados por esse nossa vontade do artifício. Aí você fala, mas como assim? Traduza isso em miúdos. Qual que é a necessidade do artifício? Né? É muito simples, você sabe que você precisa fazer caminhada. Mas se você tem um carro, por que você não vai a pé? Você vai de carro até na porta do estabelecimento que você precisa ir, se for preciso. E reclama porque não tem um estacionamento lá, para a hora que você sair, o carro está na porta. Isso é artifício. Quando você poderia ir a pé
ou ir de ônibus, ou ir de bicicleta, fazendo exercício, beneficiando a sua estrutura, vamos dizer assim, da sua máquina de viver, de existir, certo? Você coíbe esse benefício que seria o exercício por causa do artifício que você tem, porque o homem inventou o carro. Entendeu? Então, o nosso interesse está voltado. Aí você compra um Fusquinha. Ah, você quer um Gol. Daqui a pouco o Gol já não serve, você tem que ter um Voyage. Daqui a pouco o Voyage já não serve, tem que ter um outro mais aprimorado. Daqui a pouco você já quer uma BMW, daqui a pouco você já quer uma Ferrari. Entendeu? São o interesse do artifício. E nós somos insaciáveis. Nós temos mais, queremos mais. Temos mais e queremos mais. E a nossa vida, que começa em nada e vai terminar em nada, e nós não vamos levar nada daqui. Nós não temos condição de levar nada. Certo? Aí, o que adianta a nossa corrida atrás do nada? Nada. Não é mesmo? Então, o nosso entendimento de Deus tem que partir necessariamente pelo entendimento de nós mesmos, vamos dizer assim, do vivente que está habitando nessa cosmologia física que está aqui, certo? E tudo isso obedece ao ciclo natural da natureza. Nós temos que nos cuidar. A nossa saúde física é importante, a nossa saúde espiritual é importante, a nossa saúde familiar é importante, a nossa saúde financeira é importante, mas nós não podemos ter a nossa saúde financeira se nós estivermos só voltados ao bem material. Nós temos que ter a nossa subsistência sim, mas não precisamos ter em exagero. E nós sofremos porque somos escravos do que nós não temos. O homem é escravo do que ele não tem. Basta ver, vamos dizer assim, quantas pessoas jogaram na Mega Sena da virada e quantas pessoas sonharam com a Mega Sena da virada, porque ia 280 milhões, era a promessa, né? Ah, e se eu ganhar 280 milhões? E sofreu até a hora que ele viu que ele não era o ganhador, porque ele não ganhou aquilo que não era dele. Entendeu? Então nós sofremos por aquilo que nós não temos. E nós sofremos por um bem material que nós não temos. E se nós temos um entendimento racional, o que tiver vir para nós, para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, para o nosso cumprimento da nossa missão, nós vamos ter, sem problema nenhum. A natureza vai nos dar aquilo que nós precisamos. Clary, é interessante a explanação da cultura racional, no seu ponto de vista, mas uma pergunta pertinente nas questões. Como é que a cultura racional consegue colocar o ser humano, o animal racional, como esse lado de crescimento espiritual para ter compatibilidade com Deus? Como é que a cultura racional vê toda essa dinâmica de leitura? Como é que ele pode definir isso para chegar a ser realmente compatível com Deus? Olha, veja bem, eu até não colocaria como compatibilidade com Deus, certo? Primeiro você tem que ser compatível com a sua mãe, natureza, certo? Se você for pensar que você tem que ser compatível com a mãe natureza, na natureza só existe uma coisa que precisa ser atingida, é o equilíbrio, certo? E o equilíbrio entre o ser, o eu e o tu, certo? Nós temos duas personalidades, uma personalidade interior e uma exterior. Aquela que nós somos interior, lá do conheça-te a ti mesmo, né? De tão ancestral inquirição, a cultura racional vem mostrar assim que nós temos que começar a ser sincero conosco mesmo, certo? A fazer uma proposta para nós mesmos de evolução, de retorno da vida verdadeira. E esse retorno não é buscando e correndo atrás do nada, certo? É ir correndo atrás do equilíbrio. E a cultura racional, o conhecimento racional, ele só vai ampliando, ele só começa a ampliar quando você lê e relê. Na primeira vez, na segunda, na terceira, você não consegue entender quase nada. Por quê? Porque nós estamos com um ranço de pensamento muito forte, um ranço de eletromagnetismo muito forte. Nós somos instigados constantemente pelas correntes eletromagnéticas, principalmente pelas magnéticas. E o magnético apronta, vamos dizer assim, muitas ciladas para que a gente caia nessas ciladas.
E essas ciladas são prazerosas muitas vezes, certo? Então, renunciar ao convite do magnético é o principal conhecimento que nós temos que ter. Qual é a força que nós temos para renunciar aos convites do eletromagnético? É difícil o camarada que está iniciando o estudo da cultura racional definir, por exemplo, assim, entre uma hora de leitura e uma novela. Entendeu? É mais fácil ficar na frente da televisão vendo uma novela, vendo o enredo que foi proposto por quem? Por um autor de uma ilusão, certo? Para prender a sua vontade de estar ligado ali naquela proposta. Ao passo que, na novela da sua vida pessoal, que é a luta entre o eu interior e o eu exterior, certo? Da tua sinceridade, da sua evolução verdadeira, você tem que ter a decisão, não, eu tenho que renunciar a alguma coisa para eu aproveitar meu tempo. Agora, se eu tenho tempo de ler nas horas mortas, por exemplo, aquela hora você esquece de tudo e de todos e vai ler. Aquela hora é a hora que você realmente encontra com o seu eu. Aquela hora é a hora que você filtra, certo? E nós temos, no conhecimento material, 3 ciclos. Nós temos o ciclo biológico da nutrição, que é do meio-dia até as 8 horas da noite. Nós temos no conhecimento acadêmico, mostrando que das 8 horas da noite até as 4 horas da manhã, nós temos o ciclo da assimilação. E no ciclo da eliminação de lixos nosso, nós temos das 4 da manhã ao meio-dia. Então, nesse ciclo da limpeza, nesse horário da limpeza, que é das 4 ao meio-dia, que isso está na nossa índole material, nós estamos fazendo a nossa limpeza, é hora de nós jogarmos os resíduos da materialidade fora e ganharmos, vamos dizer, colocarmos a água limpa, que é a cultura racional. Então, na hora da eliminação dos rejeitos nossos, quais são os nossos rejeitos? Os rejeitos eletromagnéticos, principalmente os magnéticos. Então, lendo nas horas mortas, principalmente depois das 4 horas da manhã até as 7 horas, por exemplo, fazendo um programa de leitura nesse horário, a sua harmonia com a vida, a sua harmonia com o racional é muito maior. A tua sintonia com você mesmo é muito maior. E você sedimenta o conhecimento racional muito mais nas horas mortas. É claro que o ideal é você não abandonar o livro nunca, porque você vai estar protegido pela energia racional, certo? E a energia racional, ela se faz através da sua persistência em ler e reler. Muitas vezes durante o dia, no turvelinho do dia a dia, você tem 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos lá esperando no trânsito. Está estacionado o teu carro esperando um amigo que está saindo de um compromisso. Meia hora. Se você tem o livro, naquela hora você se isola de tudo e cai na leitura racional. É um aproveitamento? É. Não é um aproveitamento tão ótimo como nas horas mortas. Mas é melhor você estar sintonizado com a leitura nessa meia hora que seria morta para o seu programa de leitura, certo? Porque você está ali em pleno fervor do trânsito, você concentrar na leitura, você vai fazer o quê? Você vai fazer o dínamo psiquismo seu, vai estar em torno da proposta racional. E não você vai ficar ali naquela meia hora, imaginando, pensando, aí você vai estar pensando nas propostas da sua vontade para as coisas artificiais. Aí se você vai ver o mundo artificial que te rodeia, certo? É a moda bonita que passa, é o carro bonito, o carro pomposo que passa, é a propaganda chamativa que vem, é o artifício que vai estar te convidando. Se você mergulhar na leitura, não que você esteja se isolando, esteja tornando ali um alienado, mas você está tornando um concentrado na proposta do equilíbrio. Isso é o reencontro com o eu, certo? Isso é reencontro com o eu. E se você não estiver disposto a fazer isso aí, em vez de você subir, você vai descer. Em vez de você subir para o mundo racional, você vai descer para o mundo dos irracionais. Você vai descer de classe, literalmente. Em vez de se transformar para cima, você vai se transformar para baixo. Isso é da natureza. Nós somos fruto da água. E a água corre para onde? Para baixo. Certo? Se você não tiver, vamos dizer assim, a decisão de nadar contra essa correnteza dos interesses do artifício, você vai para onde?
com a água, para baixo. Você vai ser puxado para baixo, não tem outra saída. E para a natureza, hoje, para a humanidade, não tem outra saída. Daí eu creio que a cultura, o conhecimento racional, é uma necessidade dos nossos tempos, para toda a humanidade. É uma necessidade dos nossos tempos. É uma necessidade para nós entendermos o porquê desse caos que está o nosso mundo. Esse caos, porque está todo mundo... Por que tem as guerras? Por interesse. Interesse de quem? Da vontade. Da vontade de quem? De alguém que lidera um povo que está correndo atrás de interesses do quê? Interesses materiais. Certo? Aí vem o interesse da venda de armas, o interesse da reconstrução dos países destruídos. A reconstrução o quê? Material. Então, isso tudo acontece, aí a natureza se rebela. A natureza se rebela contra essa luta de interesses materiais e aparecem os ciclones, aparecem os tornados, aparecem as eclosões de vulcões, aparecem as enchentes. Então, aí a cultura racional vem dizer: enchente de matar, seca de matar, incêndios de matar. Por quê? Porque o mundo está precisando dessas lapidações. Agora, nós temos que contribuir para essas lapidações? Não. Nós temos a tábua de salvação, que é o conhecimento racional. Agora, o conhecimento racional não vai se fazer por encanto. Você não consegue comprar conhecimento racional numa caixinha no supermercado. Você vai encontrar nos livros racionais, no livro do Universo de Desencanto, para você se desencantar realmente com aquele encanto que o magnético te trouxe na vida. Nós somos encantados pela vida. Nós somos encantados pela matéria. Então nós temos que desencantar para que a gente possa buscar o nosso equilíbrio. Então o estudante de cultura racional tem que ter no mínimo vontade de se equilibrar. Se ele não tiver vontade de se equilibrar, ele vai o quê? Se desequilibrar. E o desequilibrado vai para onde? Para baixo. Cai. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos que o ser humano caia. Nós queremos que o ser humano suba. Para onde? Para o entendimento racional. A pergunta, eu acredito que essa pergunta ela é bem pertinente também, porque a cultura racional fala muito de extraterrenos. E como é que a cultura racional vê esses corpos de energia que aparecem no firmamento? E como que se faz para entrar em contato com esses seres? Olha, veja bem, a existência dos extraterrestres, a ufologia tem mostrado, assim, para os grandes estudiosos de ufologia. Eu não sou estudioso de ufologia, mas sou um curioso. Eu leio alguma coisa. E eu tenho visto, assim, que as aparições dos extraterrestres no nosso planeta é apenas um chamamento. Um chamamento que eles fazem porque nós não estamos sozinhos nesse universo. Existem outras formas, existem outras moradas na casa do Pai. Então, se existem outras moradas, esses seres extraterrenos, eles estão chamando a nossa atenção, como lá na época do pensamento, em 1857, o Espiritismo veio chamar a atenção pela existência da vida fora do corpo, mas era uma coisa da era do pensamento, certo? Então, a necessidade de entender que existia vida além da matéria, certo? Então, da mesma forma, os extraterrestres vêm e vai cada vez mais ter aparições, cada vez mais vai ter a presença desses extraterrestres aqui, para que nós nos acordemos, para que a humanidade se acorde, porque existe um conhecimento de um mundo que não é esse mundo, de um mundo que deu origem a esse mundo. Então, se existe um mundo que deu origem a esse mundo, nós temos que buscar o entendimento. Quer dizer, o conhecimento racional não é religião, não é filosofia, não é seita, é apenas um conhecimento necessário ao conheça-te a ti mesmo. Esteja em contato com essa energia racional que é o livro, representada e materializada pelo livro. Isso nos ajuda a mudar o nosso fluido de magnético para um fluido racional, que é muito mais quintessenciado. Certo? Então, o mais importante agora é a pessoa começar a sentir a energia do livro. E essa energia você só vai sentir a partir do momento que você faz uma programação de leitura. Você tem que ter o seu projeto de vida. No teu projeto de vida, vamos dizer assim, para construir uma casa a gente faz um projeto
de solo, um projeto arquitetônico, um projeto hidráulico, um projeto elétrico, um projeto de resistência, um projeto de luminotécnica, certo? E para a sua vida? Para a sua vida material, o camarada já não costuma fazer um plano de saúde física, espiritual, familiar, financeira, social, quanto mais para a sua vida racional, para a sua vida espiritual. Então, dentro desse plano de trajetória, nós temos que botar quanto mais leitura, melhor, porque é através da leitura que nós vamos ter o entendimento. Então, aqueles que estão iniciando, eles têm que saber que se existe sacrifício na vida material, para nós vencermos os óbices da vida, nós temos que lutar e lutar e lutar para conseguir conquistas materiais, para as conquistas espirituais, muito mais. Você tem que ter o teu tempo de dedicação ao conhecimento verdadeiro para o desenvolvimento do seu eu, certo? E esse desenvolvimento do seu eu, você só consegue com conhecimento. Você só vai libertar das amarras do sofrimento através do conhecimento. Isso não tem outro caminho, certo? E se hoje, com tanta simplicidade, a cultura racional nos dá essa tábua de salvação, nós temos que entender, certo? Quando meu irmão divulgou, a minha irmã divulgou para mim e meu irmão divulgou para ela, eu falei, olha, é um conhecimento que eu nunca vi, 1000 livros de um assunto. Mas eu me proponho a ler esses 1000 livros como busca do conhecimento. E enquanto eu não ler os 1000 livros, eu não estou sossegado. E eu tenho certeza que eu estiver chegando nos amarelões, lá nos 1000 livros, eu vou estar louco para começar o número 1 de novo, para me ver qual vai ser o meu entendimento racional, depois de ter tomado esse banho de cultura racional, que é a primeira leitura dos 1000 livros. Entendeu? Então, o universo que nós temos na frente, o universo em desencanto, é muito amplo, porque nós estamos amarrados ao encanto da nossa vontade pelo artifício. E é essa superação, aí é a nossa força de superação. Veja bem, um camarada que perde a perna, ele não pensa em superação enquanto ele não perdeu a perna. Quando ele perde a perna, ele vai pensar num programa de superação, não é isso? Será que nós vamos ter que perder a vida para depois nós ver qual é a nossa superação? Não dá para nós fazermos um programa de superação desse interesse do artifício, sem ter perdido tudo? Entendeu? Nós estamos correndo atrás do nada, achando que é o tudo, certo? Quando o tudo está aqui no universo em desencanto. Então, a hora que nós perdermos esse elan do artifício, é que a nossa vontade vai ser fortalecida para as coisas verdadeiras da nossa evolução espiritual. Não tem outro caminho. A cultura racional, ela obviamente tem o benefício da leitura. E onde que nasceu a cultura racional? E quem é o autor do livro? Veja bem, o autor do livro é o Sr. Manuel Jacinto Coelho. Ele recebeu, vamos dizer assim, da espiritualidade, ou seja, da planície racional, do racional superior. Ele veio ao nosso encontro com essa informação através, inicialmente, de uma necessidade do próprio ser humano de ter um novo caminho. Então, essa boa nova que é o conhecimento racional veio através do formato de livros, certo? Iniciou lá no Meier, no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Francisco de Assis, que os companheiros da espiritualidade superior chegou para ele e disse assim, olha, Manuel, agora é hora de você filtrar o novo conhecimento do desencanto para a humanidade. E ele largou todo o interesse da vida material, a toda a sua vida noturna de violão de 7 cordas, companheiro de Pixinguinha, companheiro de Ataúfo Alves, que era, musicista como ele era, para se dedicar a transcrição do livro Universo em Desencanto. Então, é um conhecimento que houve uma renúncia muito grande desse ser que se materializou aqui na Terra para trazer para nós o benefício, que ele é um verdadeiro enviado desse mundo racional para trazer o conhecimento racional para nós, certo? Então, como racional superior da Terra, o seu Manuel
se materializou aqui para nos dar a oportunidade desse conhecimento. Então, esse conhecimento é para todos. E por isso, muitas vezes, ele repete. Repete porque tudo na vida material é repetição. Como eu já disse no início da nossa conversa, certo? Tudo é repetição. Teu ciclo de respiração é repetição, teu ciclo intestinal é repetição, tua respiração celular é repetição, teus batimentos cardíacos são repetições. Então, a natureza, a mãe natureza, vem repetindo ciclos a cada segundo, a cada milésimo de segundo, para a sustentação da nossa vida material. Nós não estamos fazendo sacrifício nenhum em pegar essas informações que vêm de forma ciclópica também, às vezes, muitas vezes, repetitiva, que nós, por termos, vamos dizer assim, acostumado com o desenvolvimento do pensamento, nós temos dificuldade de entender o raciocínio que a cultura racional traz. Por quê? Ele é um entendimento repetido várias vezes, para que, se nós não entendemos de um jeito, nós vamos entender de outro. Porque o homem, você chega e fala assim, eu tenho um livro para você. O que ele entende? Um livro. Ele tem 1001 formas de entender o que é esse livro, certo? Aí eu tenho um conhecimento para entender, para te passar. Ele entende um monte de coisa. Se você começa a falar do conhecimento racional para ele, ele já acha que é uma filosofia, que é uma seita. Porque o modo de entender do ser humano, ele é cartesiano, ele é do pensamento, certo? Nós não temos ainda a consciência de que a natureza mudou de fase. É a mesma coisa, você está tocando um tango e a pessoa querendo dançar um bolero ou dançar uma valsa. Não há possibilidade. Nós estamos na fase do raciocínio, nós temos que começar a aprender a raciocinar. Agora, como é que aprende a raciocinar? Lendo o Universo em Desencanto, lendo cultura racional, ouvindo cultura racional, debatendo cultura racional, divulgando cultura racional, certo? Nós estamos no início do estudo, mas é um estudo que eu acho que não tem fim. Ele é infinito, pelo menos eu não vejo como parar de ler, porque o entendimento, cada vez que você lê, você tem um entendimento ampliado. Então, o estudo da cultura racional, ele é um estudo efetivo, verdadeiro, e tem que ser feito com responsabilidade. Nós temos que ter essa responsabilidade. Da mesma forma que nós temos a responsabilidade, por exemplo, pela construção de uma casa, de um edifício, nós temos que ter a responsabilidade pela construção do nosso equilíbrio. E esse só vem através do desencanto do encanto que nós tivemos até então.